A paz do Senhor, meu irmão, minha irmã, em Cristo Jesus. Bom dia a vocês, ouvintes. Meu nome é Davidson e eu estou aqui para entregar uma mensagem do Senhor. Estou orando pela sua vida. Hoje, dia 16 de julho de 2025. Amém? Irmãos, antes de nós orarmos, vamos ler a palavra do Senhor. A palavra do Senhor, irmãos, que se encontra no livro de Salmos, capítulo 46. Vai nos dizer o seguinte, a partir do versículo 1: Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza, auxílio sempre presente nas adversidades. Por isso não temeremos, ainda que a terra trema e os montes afundem no coração dos mares, ainda que as águas rujam e se agitem e os montes sejam sacudidos pela sua fúria. Glória a Deus. Irmãos, esse salmo que nós acabamos de ler, que nós acabamos de mencionar ele aqui, é um salmo, irmãos, que é muito rico, irmãos, em conhecimento. É um salmo que, se você analisar ele com calma, com cuidado, você consegue absorver bons ensinamentos. Irmãos, sabe, nos dias de hoje, muitas pessoas pregam que Deus, ele não vai deixar nós passarmos por dificuldades, que Deus, ele não vai permitir que nós venhamos passar por lutas. Alguns pregadores, algumas pessoas que pregam a palavra de Deus, mencionam isso em suas pregações, pregam essa ideologia, pregam, irmãos, essa doutrina de que Deus, ele não vai deixar nós passarmos por dificuldade. Mas, irmãos, quando a gente vai ler o Salmo 46, a palavra do Senhor vai nos dizer que Deus, ele é o nosso refúgio e a nossa fortaleza, auxílio sempre presente nas adversidades. Irmãos, o que eu entendo quando eu leio essa primeira parte desses salmos? A palavra, irmãos, vai nos dizer que Deus, ele é o nosso auxílio bem presente no dia da angústia, no dia da adversidade. Ou seja, Deus, ele vai permitir com que nós passamos por luta, com que nós passamos por dificuldades, mas ele estará presente com nós em todas as nossas batalhas. Aleluia. E isso, irmãos, é muito diferente do que algumas pessoas pregam hoje em dia. Deus, ele não vai permitir com que a gente passe por luta, por dificuldade. Não, irmãos. Se você não está passando por luta, se você não está passando por algo, por alguma dificuldade, é sinal de que alguma coisa está errada. Porque o cristão, irmãos, de verdade, ele está sempre em batalha. É lógico, irmãos, que nós temos paz na batalha. Porque Deus, ele prometeu que nos daria a paz. A paz estaria conosco. Então, irmãos, nós temos guerras, dificuldades, sim. Mas nós temos paz em meio às guerras, em meio às tribulações, em meio aos desertos. Nós temos paz. Mas Deus, irmãos, ele não vai nos poupar, muitas das vezes, do sofrimento. Às vezes vai acontecer coisas na nossa vida que Deus, ele vai permitir com que nós passemos por isso. Deus, ele vai permitir. Mas, irmãos, a palavra do Senhor vai nos dizer que Deus, ele estará conosco. No dia, irmãos, da luta, da tribulação, Deus, ele estará conosco. Irmãos, sabe o que eu aprendo também lendo esses salmos? Que a nossa fé, irmãos, ela não pode se abalar. Quantas vezes, irmãos, a gente se abala por qualquer coisa? Eu estava até tendo um estudo bíblico na minha igreja esses dias, e a pessoa que estava dando o estudo, ela estava falando exatamente sobre isso. Muitas das vezes, quando a gente tem uma luta, uma adversidade, a nossa fé, ela some, ela desaparece. A nossa fé, a nossa crença, no dia da adversidade, parece que ela morre. Irmãos, a nossa fé não pode morrer no dia da adversidade. Porque o que é fé, irmãos? Fé é o firme fundamento das coisas que não se vê, mas que se esperam. Irmãos, é muito fácil ter fé quando as coisas vão bem. É muito fácil você falar que tem fé quando tem comida na mesa, quando tem trabalho, quando você não tem enfermidade, quando a família vai bem, quando as coisas dentro da sua casa tá tudo em ordem, tanto física quanto espiritual. Ou seja,
É muito fácil a gente falar que acredita quando o vento está a favor de nós. Agora, irmãos, outra coisa é você falar que tem fé quando as coisas estão ao contrário, quando o vento está ao contrário, quando está dando tudo errado, quando você não está tendo paz dentro da sua casa, quando você não tem paz lá no seu trabalho, quando as contas chegam e você não tem dinheiro para pagar. É quando você se depara com uma enfermidade que não é curada. Irmãos, é nessa hora que a nossa fé ela é exercitada. É nessa hora que a nossa fé ela é provada. Porque, irmãos, falar que você tem fé no momento onde está tudo favorável é muito fácil. Mas agora, quando a coisa aperta, quando falta o alimento, quando falta a provisão, quando falta algo, aí sim, irmãos, é que é difícil nós permanecermos firmes na nossa fé. É igual os discípulos de Jesus. Quando Jesus morreu, irmãos, os discípulos, eles se separaram. Na verdade, alguns ficou junto, mas a esperança deles, irmão, tinha morrido. Por mais que Jesus ele já tinha falado com eles que ele morreria e que no terceiro dia ele ressuscitaria. Mas, irmãos, a verdade mesmo é que nenhum dos discípulos estava acreditando que Jesus ele ia ressuscitar. Pedro, ele voltou a pescar. Pedro que tinha abandonado tudo para seguir Jesus. Depois que Jesus morreu, a esperança dele se perdeu, a fé dele acabou. A fé dele desfaleceu. Ele voltou a pescar. Ele tinha abandonado tudo para seguir Jesus. E quando Jesus morreu, mesmo Jesus falando que ele ia morrer, mas no terceiro dia ele ia ressuscitar, mesmo ele falando isso para os discípulos sabendo disso, na hora que Jesus morreu, irmãos, cada um dos discípulos foi para um lado, foi para um canto. Cada um dos discípulos voltou para suas práticas, para a vida que eles tinham antes de conhecer Jesus. Porque eles não acreditavam mais, irmãos. Eles viram ali, irmãos, Jesus sendo crucificado. E a fé deles, irmãos, morreu junto com Jesus. Mas Jesus, irmãos, ele é tão maravilhoso que quando ele ressuscitou, ele foi chamando os discípulos. Chamou Pedro, que voltou a pescar. Voltou a fazer aquilo que ele fazia antigamente, antes de conhecer Jesus. Então, irmãos, a nossa fé é no momento da adversidade, que ela é provada. E nós temos que permanecer firmes. O versículo 2 do Salmos 46 vai dizer o seguinte: por isso, não temeremos, ainda que a terra trema, e os montes afundem no coração dos mares, ainda que as águas rujam e se agitem, e os montes sejam sacudidos pela sua fúria. Irmãos, o que esse versículo está falando? Ele está falando, irmãos, para que nós não venhamos temer, ainda que a terra trema, ainda, irmãos, que haja dificuldade, que a gente não venha se desesperar em meio à dificuldade, que a nossa fé venha estar firme em Jesus, porque, irmãos, provas vão vir, guerras vão vir, mas a nossa fé tem que estar firmada em Jesus. Amém, irmãos? Vamos orar. Nós vamos orar aqui nesta manhã, pedindo para que Deus ele venha nos ajudar a alinhar a nossa fé nele, a colocar toda a nossa força, toda a nossa esperança nele. E mesmo que a terra ela venha tremer, ainda que os montes eles venham ser sacudidos, ainda que as águas, irmãos, elas rugem, nós vamos falar, nós vamos decretar, nós vamos profetizar que ainda assim a nossa fé estará no Senhor, por mais que dificuldades venham. Amém, irmãos? Vamos orar nessa manhã? Senhor, meu Deus e eterno Pai, aqui neste momento, ó Deus, nós entramos na Tua presença, eu juntamente com este ouvinte, Senhor. E nós te pedimos, ó Deus, que o Senhor venha se fazer presente no momento da angústia, ó Pai. Sim, ó Deus, porque nós sabemos que momentos difíceis vão vir. Momentos, ó Pai, delicados na nossa vida nós iremos passar. A morte de um ente querido, a perca de um trabalho. Nós, ó Pai, vamos passar por dificuldades, calúnias, difamações, coisas, ó Pai, que ninguém quer passar. Mas isso, ó Pai, vai acontecer. Infelizmente, ó Deus, nós vivemos num mundo que o mundo ele é dominado pelo mal. Então, ó Pai, coisas ruins vão acontecer. Mas na palavra do Senhor está escrito, ó Deus, que o Senhor é o socorro bem presente no dia da adversidade, auxílio bem presente no dia da angústia.
Ó Deus, que nos dias ruins que o Senhor vem estar conosco, que o Senhor vem segurar nas nossas mãos, ó Deus, para que nós não venhamos desfalecer, que o Senhor venha ser o nosso consolo, que o Senhor venha ser o nosso alívio, que o Senhor venha, ó Deus, ser a nossa estrutura, a nossa rocha, para que nós venhamos ficar de pé e permanecer de pé, ó Deus. Sim, ó Pai, consola o coração dessa pessoa que está passando por uma dificuldade. Consola o coração, ó Pai, deste ouvinte que talvez perdeu um ente querido. Talvez, ó Deus, está sofrendo com a dor do luto, a perda, ó Pai, do trabalho, no trabalho. Essa pessoa estava trabalhando, mas agora está desempregada. Ó Deus, consola. Consola o nosso irmão, ó Deus, que está passando por uma crise existencial. Deus, quantas das vezes nós nos pegamos numa crise, ó Pai, onde a gente começa, Deus, a questionar o nosso nascimento, a nossa vinda até este mundo. Esse irmão, ó Deus, que está passando por problemas no casamento. Deus, que o Senhor venha segurar na mão deste ouvinte. Venha estar com ele, ó Deus, no dia da adversidade. Talvez esse dia hoje, talvez ainda esse dia vai chegar, ó Deus, mas que o Senhor venha, independente do dia, independente da hora, independente da situação, que o Senhor venha estar conosco, ó Deus, porque os salmos, ó Pai, no qual nós acabamos de ler, vai nos afirmar que o Senhor é o consolo, auxílio, bem presente no dia da angústia. Glórias a Ti, ó Deus, por isso. Obrigado, ó Deus, por ser o nosso auxílio no dia da angústia. Deus, eu peço para que também a nossa fé ela não venha se desfalecer, ó Deus. Porque em meio às adversidades, ó Senhor, a nossa fé ela quer desfalecer. A nossa fé ela quer morrer em meio às adversidades, ó Deus, mas não deixa. Deus, que nós venhamos continuar firmes, crendo, ó Pai. Por mais, ó Pai, que os mares eles venham se agitar, ó Deus. Por mais que o oceano, ó Deus, ele venha se agitar e tentar derrubar, Senhor, a nossa embarcação, que nós venhamos continuar com a nossa fé firme no Senhor. Deus, é difícil, nós sabemos. Permanecer com a fé firme, permanecer, ó Deus, confiando quando tudo está dando errado. Mas é necessário, ó Deus, porque isso é a fé. A fé é o firme fundamento das coisas que não se vê, mas que se esperam. Nós sabemos, Senhor, que é muito fácil falar que nós temos fé quando as coisas vão bem, quando tem comida na mesa, quando tem emprego, quando tem trabalho, quando o relacionamento está bem, quando a situação com os filhos está bem. Mas Deus, é muito difícil, ó Deus, exercitar a nossa fé, continuar acreditando, continuar crendo quando as coisas dão errado. É a mesma coisa, Senhor, quando duas pessoas se casam. É muito fácil, ó Deus, falar que ama o parceiro ou a parceira quando está na lua de mel. Porque é tudo muito bonito. É tudo muito bom, ó Deus, na lua de mel. Mas o problema, Senhor, é quando vai passando o tempo. O problema, ó Deus, não é casar. O problema é permanecer casado. Nós sabemos, ó Pai, que é assim também, ó Deus, na nossa fé. É muito fácil falar que tem fé quando tudo vai bem. Assim, ó Deus, como é fácil falar que ama quando está na lua de mel. Mas o problema, ó Deus, é quando a adversidade vem. Aí é difícil falar que ama. Aí é difícil falar que tem fé. Mas, ó Deus, que mesmo que os mares, ó Pai, venham se agitar, por mais que a terra ela venha tremer, que a nossa fé ela venha continuar firmada no Senhor. Deus, eu te peço aqui nesta manhã, estrutura, ó Deus. Estrutura esse ouvinte, estrutura esse irmão, ó Deus, na rocha. Sim, ó Pai, na rocha. Porque o homem que constrói a casa, ó Pai, sobre a rocha, ele permanece de pé. Mas aquele que constrói a casa na areia, ó Deus, esse vai ter a casa derrubada. Deus, que nós venhamos construir a nossa fé na rocha, a nossa casa na rocha. Que a nossa fé, ó Pai, ela venha ser uma fé firmada no Senhor. Que por mais que venham tempestades, ventos, a gente não venha se abalar, ó Deus. Mas, ó Deus, que nós não venhamos ter uma fé fraca, uma fé, Senhor, debilitada, uma fé inconstante. Não, ó Deus, não permita que nós venhamos ter a nossa fé firmada no Senhor, ó Deus. Que a nossa fé ela não venha se abalar, que a nossa fé ela venha estar estruturada em Ti. É isso, ó Deus, que eu te peço, que eu te louvo. E desde já te agradeço, ó Deus. Firma os nossos passos, os nossos caminhos. Nos ajude a permanecer com o Senhor até o final.
Por mais que a adversidade venha vir, independente, ó Deus, do que acontecer, que a nossa fé venha estar firmada no Senhor. É isso, ó Deus, que eu te peço, que eu te louvo e desde já te agradeço, crendo no milagre, crendo na vitória. Amém e amém. Eu vou ficando por aqui, meu irmão, minha irmã. Estarei de volta amanhã às 7 horas da manhã. Se inscreva no canal, você que não é inscrito. Deixe seu gostei para que esse vídeo venha alcançar mais e mais pessoas. Fiquem com Deus e tenham um ótimo dia.